Então, para finalizar o nosso painel, o Christian vai falar um pouco sobre o lado industrial da Alvenius. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Primeiramente, gostaria de falar rapidamente da nossa empresa. A Alvenius é uma tradicional fabricante de tubos de aço em Cotia, São Paulo. Nós estamos no Brasil há mais de 60 anos procurando trazer soluções em tubulações, né? Um dos mercados que a gente atua é justamente esse, né? Nessa área de sucroalcooleira, de etanol e biodiesel. Somos muito tradicionais também na mineração, na construção civil. Enfim, aqui foi falado de um pouquinho de OPEX, de CAPEX, eu vou falar um pouquinho de OPEX, e também foi falado há pouco tempo sobre inovação. Não é porque a gente está falando de um sistema de tubulação, obviamente eu vou me dirigir um pouquinho mais à questão industrial do processo, então é uma oportunidade aqui desse debate que foi falado basicamente sempre na área agrícola, né? Eu vou procurar falar um pouquinho dessa área de tubulação, principalmente o tema é a eliminação da solda e do flange, visando uma maior produtividade e uma diminuição do custo que foi solicitado para a gente, certo? Então, eu faço uma pergunta para vocês, todos. Quanto que vale o tempo de parada de uma usina? Quanto custa o funcionário afastado por um acidente de trabalho? Qual o valor de uma multa ambiental por vazamento na tubulação? Quanto de fluido é desperdiçado na linha por causa de pequenos rompimentos? Quanto que vale a hora, né, o homem-hora da sua equipe em campo? Então, através do que a gente vem desenvolvendo, principalmente nessa nova administração da Alvenius dos últimos 18, 19 anos, é justamente isso, a questão de melhor eficiência na montagem de tubulação através de acoplamentos mecânicos, que esse é o nosso principal negócio. Então, hoje em dia, basicamente, os sistemas dentro de uma usina, né, é um paradigma a ser criado. Nós temos uma série de cases de sucesso que eu vou mostrar no final, principalmente na parte agrícola. O uso, ainda persiste o uso de solda dentro de uma instalação industrial na parte de tubulação, né? Solda e flange, que você tem uma mão de obra especializada, é muito caro, é um processo muito lento, então a gente está falando de alto custo. Mesma coisa na flange, né? Claro que nem sempre você consegue utilizar o sistema de acoplamento, que eu vou falar em todos os processos, mas aqui o nosso objetivo é, se a gente consegue implementar ou diminuir solda e flange em 10%, em 20%, em 30%, 50% dentro de uma instalação industrial, né? Seguramente todas as indústrias teriam um ganho de eficiência operacional e implementação muito mais rápida nos sistemas de tubulação, tá? Basicamente, são dois sistemas de acoplamento mecânico, né? O sistema Alvenius, que é muito conhecido em vários aqui presentes, eu acredito. A gente faz um trabalho muito forte na área de irrigação, na área de fertirrigação, com transporte de vinhaça, né? Porém, tem um outro sistema que é o ranhurado, que é um desenvolvimento particular nosso nos últimos 10, 12 anos, e que pode ser também utilizado na substituição de uniões em aço inoxidável, né? Então eu vou falar um pouquinho também basicamente você tem o sistema Alvenius, que é com anel, ou então o sistema ranhurado Grooved. Qual que é o conceito que a gente procura dar para os nossos clientes, né? Que um tubo, ele pode ser, primeiro, ele pode ser um tubo revestido que vai te dar uma durabilidade muito maior, né? É claro que a gente oferece uma série de revestimentos de acordo com o tipo de fluido que está sendo transportado, de acordo com a pressão, de acordo com a temperatura. E principalmente focado com a união através de acoplamentos, você tem uma maior economia. Por quê? Porque você tem menos mão de obra, você tem menos ferramentas, ganho de tempo e obviamente que você tem uma durabilidade maior dos materiais. Como eu falei, a gente pode
utilizar os acoplamentos em ferro fundido para tubulações de aço, ou até mesmo acoplamentos em aço inoxidável para as tubulações em aço inoxidável da usina. Então, o que acontece? Aqui, obviamente, a gente não tem tempo para mostrar esse vídeo. Esse é um vídeo comparativo que nós fizemos, está disponível no nosso website. Então, aqui do lado esquerdo, a gente vê uma tubulação montada em solda, e do lado direito, o sistema de acoplamento. Então, na verdade, aqui está começando, né, esse comparativo. Você vê que a foto da direita, o material já está preparado. Eu vou um pouquinho mais à frente, onde a gente pode perceber que já em 8 minutos, né, praticamente a tubulação da direita já está montada e ainda do lado esquerdo ele está preparando a tubulação. Se a gente vai mais para frente ainda, você vê que aos 11 minutos o soldador ele ainda está preparando a tubulação, enquanto praticamente já está finalizado. Obviamente isso daí é só um esquemático, né? Feito em laboratório. Obviamente que a gente tem que mudar isso daqui para campo. E quanto mais a gente vai para campo, maior é a vantagem do sistema de acoplamento, essa montagem. Ao fato que o sistema de solda, né, com qualificação, com procedimento, eles levam mais de 1 hora e 53 minutos para montar esse pequeno spoolzinho, né, uma pequena linha de tubulação de aço carbono, enquanto que, na verdade, o nosso sistema nós fizemos em 12 minutos. Então a gente está comparando quase 2 horas com um pouco menos de 15 minutos para montar o mesmo sistema. Tá? Então o que acontece? Se a gente fizer uma análise de custo, né? Isso daqui é de uma linha relativamente pequena, que obviamente quando a gente transmuta isso para grandes linhas, né? Para uma usina, uma instalação industrial, né, multiplica-se esse número por algumas centenas ou quem sabe até alguns milhões de reais quando você faz o custo total instalado. Este que é o nosso grande objetivo, é chegar à engenharia, a demonstrar isso para o comprador que, né, o tempo de mão de obra é fundamental, onde ao invés de 13 mil horas, você pode gastar quase 6 mil horas para fazer uma montagem, né, de determinada tubulação. O custo da mão de obra de solda de quase 400 mil reais, enquanto que uma montagem no sistema de acoplamento é um pouco mais de 200, neste caso específico. Ou seja, o custo de material no acoplamento, ou seja, você está agregando um pouco mais de material, mas aí a gente sempre tem aquela pergunta, né? O pessoal fala, poxa, o seu tubo é mais caro. Pois é, ele tem um componente a mais, que é um acoplamento, então ele acaba saindo um pouco mais caro, né? Eu não estou mudando o tipo de tubo, mas obviamente estou agregando o sistema de acoplamento, então nesse exemplo fica 33% mais caro. Mas o fato é que quando a gente adiciona material e mão de obra, a gente vê um custo significativo, né? Uma diferença muito grande entre 500 mil reais e 380 mil reais, tá? Gerando uma economia de 25% em todo o processo. Ou seja, aqui são os mesmos dados, mas de uma forma mais gráfica, né? Onde o nosso grande objetivo é o tempo de montagem. Este que é o nosso grande foco. E continua sendo um paradigma a ser quebrado dentro do processo industrial, em muitas indústrias ainda. A gente tem uma série de cases de sucesso em outras indústrias automotivas, até mesmo em óleo e gás. Porém, é um objetivo nosso a ser conquistado, né, porque a gente tem cases de sucesso no lado agrícola, mas está faltando a gente implementar um pouquinho mais esse sistema dentro da indústria, principalmente no setor sucroalcooleiro. Quais seriam as aplicações? Basicamente, quase todas as linhas, obviamente linhas de vapor ou de altas temperaturas, existe uma limitação técnica com relação à borracha, mas em diversas aplicações a gente pode utilizar o sistema de acoplamento mecânico dentro de uma indústria canavieira, no caso. Ok? Basicamente, nós temos acoplamentos até 96 polegadas, tá?
disponíveis para o mercado. Claro que sua grande maioria gira em torno de 8, 10, 12, 24 polegadas, mas a gente tem uma variedade muito grande de acoplamentos para serem utilizados com tubo de aço carbono ou tubo de aço inoxidável. Tá? Então, redução do tempo de manutenção, diminuição de perda, agiliza a desobstrução de tubulações, permite perfeita montagem, enfim, tem uma série de vantagens técnicas que o sistema de acoplamento ele permite. Então aqui apenas algumas fotos, né, de como que fica a tubulação montada, tá? Aqui do lado esquerdo você vê uma indústria, praticamente todas as linhas foram utilizadas com o sistema de tubulação, com exceção a linha de ar comprimido de alta pressão. Tá? E aqui, por fim, algumas tubulações em aço inoxidável, utilizando o acoplamento mecânico em aço inoxidável também, dependendo do tipo de fluido de tubulação. São diversos os cases que nós temos, né? Basicamente todos esses daí que a gente está vendo são no lado agrícola, né? No transporte de vinhaça, tá? Redes de incêndio, uma série de outras coisas. E eu agradeço demais a participação aqui com vocês. Estou à disposição. Muito obrigado. Excelente, Christian. Todo mundo cumpriu o seu horário. É interessante a apresentação do Christian. Ela é dentro da usina, mas ela mostra uma tendência também de aumentar a nossa eficiência do uso do tempo. Quer dizer, inclusive porque no futuro próximo, se o conceito que o William Yasumoto apresentou, nós vamos estar usando a usina 365 ou 360 dias por ano. Então, fazer manutenção, como a gente tem feito hoje, de desmontar tudo e montar tudo de novo, não vai ser mais viável, né? Então, nós completamos nosso painel. Eu queria agora, né, pela primeira vez, pedir uma salva de palmas aqui para os nossos painelistas e vamos continuar no debate.